Fala, galera do oitavo ano A e oitavo ano B do Colégio Estadual Legal de Corumbá de Goiás. Na aula de hoje a gente vai revisar um pouco sobre a equação polinomial do primeiro grau, um conteúdo que vocês estudaram lá no sétimo ano, mas que é muito importante para a gente estudar o próximo conteúdo do oitavo ano, que será sistemas de equações. A gente não vai conseguir resolver um sistema de equação sem saber resolver uma equação. Então, a gente vai revisar esse conteúdo. Para isso, eu elaborei essa lista aqui de exercícios, onde você pode clicar aqui para assistir essa minha videoaula e resolver esses exercícios antes, de resolver, que você assista a essa aula aqui, onde eu vou mostrar, relembrar com vocês o que é uma equação, nós já vimos na aula passada, mostrar o que é resolver uma equação, que é mais como descobrir um número, igual aqui tem uma mão tampando o número, que você vai descobrir que número é esse. E depois a gente vai resolver muitas equações para praticar mesmo e aprender, que é a mesma coisa de descobrir aquele número ali, só porque agora, ao invés de ter uma mão tampando o número, a gente tem uma letra que representa o valor desconhecido. A gente vai aprender o que é uma equação, a partir da ideia de uma balança de braços. Para quem não conhece a balança de braços, a gente vai aprender hoje aí e vai entender uma equação, como que funciona uma equação e como que eu resolvo, quais são os passos para resolver uma equação. Por isso é importante que você assista essa videoaula para fazer essas atividades aqui que eu deixei disponível para vocês. E para a gente entender melhor, então, como que funciona uma equação e como que eu resolvo, eu vou usar esse aplicativo, esse site, que eu vou deixar o endereço dele ali, nessa lista de exercícios que eu acabei de mostrar para vocês, que é só você clicar e você vai ter acesso a essa página que eu vou mostrar para vocês. O que é uma balança de braço? Uma balança de braço é uma balança que possui dois pratos que ficam em cima de duas hastes ali, ó, que a gente chama de braços. Então, nessa balança, ela serve para poder verificar dois pesos, dois produtos, duas coisas que têm a mesma massa. Então, eu posso aqui, por exemplo, colocar nessa balança de braço frutas, Então, se eu coloco uma maçã no braço esquerdo, perceba que essa setinha que antes era verde, agora ficou preta, Então, do lado esquerdo, se tem uma maçã, olha só, esse prato aqui, ó, ele vai abaixando e mostra que esse lado esquerdo é mais pesado que o outro. O que eu faço para equilibrar essa balança? Eu tenho que colocar também 3 maçãs do lado de cá, para ela voltar a se equilibrar. E uma equação, ela possui esse equilíbrio. Perceba que quando a balança está equilibrada, a gente tem aqui na expressão numérica que representa, olha só, a gente tem uma igualdade. Então, aqui fica um sinal de igual. Olha, se eu tiro uma maçã, já não tem um sinal de igual. Lembra que uma equação sempre vai ter o sinal de igual. E uma equação, ela vai ter valores desconhecidos. Por exemplo, eu não sei qual é a massa dessa maçã. E eu não sei qual é a massa de nenhuma dessas maçãs. Então, a massa dessa maçã ela é desconhecida, mas aqui eu posso dizer que 3 maçãs têm a mesma massa que outras 3 maçãs. Então, assim, eu posso colocar outras frutas e fazer com que a balança perca o equilíbrio. Toda vez que a gente fala de equação, a gente está falando de uma balança que está equilibrada. Então, aqui, ó, se a gente fizer isso com números, que eu tenho 1, 2, então do lado de cá eu tenho que colocar 2 também. Não é mesmo? Para que a balança fique equilibrada. Se eu tiro uma coisa de um lado da balança, ela perde o equilíbrio. O que eu preciso fazer para voltar ao equilíbrio na balança? Eu tenho que tirar a mesma coisa que eu tirei de um lado, eu tenho que tirar do outro. Se a gente voltar lá para as frutas, vou colocar aqui 2 limões do lado de cá também. Então, a balança está equilibrada. Agora, se eu tiro uma maçã do lado esquerdo, a balança perde o equilíbrio. Olha, o sinal de igual sumiu. Então, eu tenho que tirar uma maçã do lado direito também. Aí a balança volta a ficar equilibrada. Então, numa balança de braços, tudo que eu faço do lado esquerdo,
eu preciso fazer do lado direito para que o equilíbrio se permaneça. Se eu não fizer, eu não terei uma balança equilibrada. Quando a gente está falando de equações, olha só, a gente não vai ter maçã e limão aqui, né, na balança, nós vamos ter o quê? Letras. Então, eu tenho ali o x, eu vou ter números também, né? Então, x mais 1, x mais 2, x mais 3. E numa equação, eu vou ter que ter a mesma coisa do outro lado aqui para ela manter equilibrado. Perceba que a gente não tem uma equação, olha só, não tem o sinal de igual. Uma equação precisa ter letras, números e o sinal de igual. Se não tiver o sinal de igual, não é uma equação. Se não tiver letras também, que são as nossas variáveis, né, as nossas incógnitas, ela também não é uma equação. Então, eu preciso ir colocando coisas aqui do outro lado para tentar encontrar o equilíbrio dessa balança, para encontrar, então, uma equação. Encontrei, olha só. Quando eu coloquei 5 números uns aqui, eu encontrei o equilíbrio. Perceba que a setinha da balança ficou verde e aqui foi representada a equação que essa balança agora representa. Então, 2x mais 3 igual a 5. Aqui nós temos um exemplo de equação. E da mesma forma que acontecia com as frutas, olha o que acontece. Se eu tiro o número 1 do lado direito, a balança perde o equilíbrio e isso deixa de ser uma equação. Então, o que eu preciso fazer para que continue sendo uma equação? Se eu tirei 1 do lado direito, eu também tenho que tirar o número 1 do lado esquerdo. Olha só, quando eu tiro 1 de cada lado, então eu mantenho a equação. Resolver uma equação é fazer isso dos dois lados até encontrar o valor desse número, do número x, né, que está escondido atrás dessa letra aqui. Então, a letra x representa um número que é desconhecido. A gente vai resolver a equação agora para descobrir o valor dessa letra. E lembre-se, né, para resolver uma equação, o mesmo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Aí nesse aplicativo é muito fácil fazer isso, porque olha só, eu vou tirar 1 do lado direito e aí eu tiro 1 do lado esquerdo. Tiro 1 do lado direito, tiro 1 do lado esquerdo. Tá vendo que o equilíbrio está se mantendo? Agora eu vou ver se eu tirar 1 aqui, ó, esse número 1 do lado direito, e se eu tirar o 1x do lado esquerdo, seu equilíbrio vai se manter. Olha, se manteve. Eu consegui então tirar de um lado e do outro as coisas, números e letras, de forma que do lado esquerdo, olha só, ficou apenas a letra X e do lado esquerdo ficou apenas o número 1. Então, o que eu descobri? Que o valor da letra X é igual a 1. Eu resolvi essa equação encontrando o valor da letra. Então, eu digo que 1 é a solução daquela equação que nós havíamos escrito. Só porque aqui a gente fez mudando a equação. Então, agora eu vou explicar no quadro branco o passo a passo de como você vai fazer isso na folha de caderno, porque nem sempre você vai ter uma balança de braços para ficar colocando as letras em cima, né, de um braço e os números do outro, para você resolver. Então, o ser humano ele inventou dispositivos práticos para a gente poder conseguir resolver uma equação sem que a gente tenha que ter a balança de braços sempre. A ideia da balança de braços, mais uma vez, é para que você entenda que tudo que se faz de um lado deve ser feito do outro lado de uma equação. Quando a gente fala de lados da equação, eu estou falando ali ó, em relação ao sinal de igual. Então, tudo que eu faço do lado direito do sinal de igual, eu tenho que fazer do lado esquerdo do sinal de igual. Agora, quem tiver acesso à internet, conseguir acessar esse site, no último ícone aqui de baixo, ó, você pode treinar, resolver uma equação através da balança de braços. Então, aqui a gente tem a equação x mais 10 igual a 44. Perceba que tem a igualdade, então é uma equação mesmo. O que é resolver para x? É descobrir o valor de x, encontrar a solução dessa equação. Como que eu faço? Lembra que eu tenho que deixar a letra de um lado e o número do outro lado para descobrir o valor dela?
E aqui do lado da letra x, a gente tem o 10, não tem? Ó, x mais 10. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar o 10 do lado esquerdo. Porque quando eu tirar o 10 do lado esquerdo, vai sobrar apenas a letra x, e eu vou descobrir o valor dela. Agora, como isso aqui é uma balança, é uma equação, eu não posso tirar o 10 do lado esquerdo sem tirar ele do lado direito. Mas não tem 10 do lado direito. Não tem 10 não, tem muito mais que 10, ó, tem 44. Então eu vou tirar 10 do 44. Então o que eu tenho que fazer? Tirar, diminuir, porque o 10 ali está positivo. Então eu vou escolher a operação de menos. E quanto que eu vou tirar? Eu vou tirar 10. Então eu vou subir aqui, ó. Eu vou subir aqui até o valor 10. Eu consigo, ó, só ir apertando para cima, 10. Então eu vou diminuir 10 e vou apertar esse botãozinho aqui, ó, o que vai acontecer? Viu? Quando eu tirei 10 do lado esquerdo, sumiu 10. Quando eu tirei 10 do lado direito, não era 44? 44 menos 10, 34. Então resolvi, apareceu um roxinho feliz e você pode seguir para resolver outras. Aqui eu tenho menos 7. Então eu tenho menos 7. Para eu tirar o 7, agora eu tenho que lembrar que esse 7 aqui é negativo. Então, se eu colocar aqui de novo menos, e aqui eu colocar o 7, o que vai acontecer? Eu vou ter dois números negativos, e dois números negativos a gente soma, então vai ficar menos 14. Você quer ver? Olha só, ficou menos 14. Eu não consegui tirar, portanto, aquele valor. Quando eu tenho um número negativo, como eu tenho lá menos 14, eu então vou ter que somar o mesmo valor para ele sumir do lado da letra. Então, eu vou somar aqui, ó. Vou voltar nela. Procurar uma outra aqui para mostrar para vocês. Que eu tenho menos 10. A gente acabou de ver que eu não posso diminuir 10, porque como aqui ele está negativo, então eu vou ter que somar 10 do lado de cá e somar 10 do lado direito. Porque quando eu somar 10, vai ficar menos 10 que está aqui, mais 10. Sinais diferentes, a gente acaba diminuindo e vai dar zero. Então, eu vou ter que somar 10 unidades. Eu vou mudando aqui, ó, 10 unidades. Quando eu somar 10 unidades do lado esquerdo, menos 10 mais 10 vai dar zero. E quando eu somar 10 do lado direito, porque isso vai fazer com que a equação permaneça, eu vou encontrar 27 mais 10, que dá 37. Olha só, resolvi. Então, você pode usar, né, esse último ícone para você treinar equações nessa balança de braços e navegar pelos outros ícones também. Então, a partir de agora no vídeo, nessa aula, eu vou ensinar vocês a resolver a equação do primeiro grau no caderno, numa folha de papel, passo a passo. E a gente vai aprender que temos 3 níveis de equações, 3 níveis de dificuldade, de forma que você tem que aprender o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Nós precisamos recordar para avançar no nosso conteúdo do 8º ano. O que é resolver uma equação do primeiro grau? É descobrir o valor da letra, descobrir o valor desconhecido nessa equação. Para a gente chegar nesse ponto de descobrir o valor desconhecido, a gente precisa deixar a equação nesse formato aqui, ó. Do lado esquerdo do sinal de igual, a gente precisa deixar apenas letra. E do lado direito do sinal de igual, eu preciso deixar apenas números. A gente chama esse lado esquerdo do sinal de igual de primeiro membro. E o lado direito do sinal de igual de segundo membro. Como eu faço para deixar letras no primeiro membro e número no segundo membro? Usando aquela ideia da balança, de que tudo que eu faço do lado esquerdo, eu preciso fazer do lado direito para manter o equilíbrio e, no caso, manter a equação. Então, o nível 1 são equações que, com um passo apenas, com uma coisa que a gente faz, a gente consegue resolver.
Então, olha só, eu tenho x mais 5 igual a 10. X menos 2 igual a 7. Dois exemplos de equações do nível 1. O que acontece aqui? Eu preciso descobrir qual é o número que somado com 5 dá 10. Ora, essa equação é muito fácil, dá para fazer até mentalmente. Qual o número que somado com 5 dá 10? É o número 5. Então, pronto, você já poderia escrever que x é igual a 5. Por quê? Porque é o número que somado com 5 dá 10. A mesma coisa nessa equação, olha só. Eu poderia fazer qual é o número que menos 2 dá 7. Qual é o número que você tira 2 unidades e o resultado fica 7? Dá para fazer mentalmente também. Qual é o número? É o número 9. Então, x é igual a 9. Resolver uma equação é fazer isso. É descobrir o valor da letra. Eu descobri que o valor da letra x nessa equação é 9 e nessa equação é 5. Agora, a gente precisa aprender dispositivos, macetes que existem para chegar nesse resultado, porque nem sempre nós vamos ter equações que será possível resolver mentalmente. Então, qual é o macete? Qual é o dispositivo que existe? É aquele da balança. De forma que eu tenho que tirar o número mais 5 do lado esquerdo, não tem? Como ele está positivo, o que eu preciso fazer para tirar ele? Eu não preciso fazer menos 5? Agora, se eu faço menos 5 do lado esquerdo, eu também tenho que fazer menos 5 do lado direito da equação. Então, eu vou pegar o 10 e vou tirar 5. Porque aí, olha o que acontece. O x, eu não posso fazer conta com o número, não é verdade? A gente aprendeu isso em expressões algébricas. Então, o x eu apenas repito ele. Quando eu faço 5 menos 5, como os sinais são diferentes, eu diminuo. 5 menos 5 não vai dar zero? Então, o zero eu não preciso escrever aqui. Quer dizer, isso aqui some da equação porque dá zero. Fica só o sinal de igual, e agora 10 menos 5 é 5. Olha só, a gente descobriu o mesmo resultado de antes, só porque agora seguindo o dispositivo. Você pode achar desnecessário aprender isso aqui no nível 1, e muitas vezes é mesmo. Mas como nós precisamos resolver equações também do nível 3, lá no nível 3, se a gente não aprendeu esse dispositivo aqui, o nível 3 fica impossível de se resolver. Quando o número é positivo, eu faço menos esse número. Agora, nessa equação, nós temos o número menos 2, ele é negativo. Então, como a gente viu no exemplo lá daquele aplicativo, eu não posso fazer aqui menos 2. Porque aí eu vou ter dois números com o mesmo sinal e números de sinais iguais a gente soma e não diminui. Por isso, aqui eu vou ter que fazer mais 2 para eliminar esse número negativo. A mesma coisa que eu faço do lado esquerdo, eu também faço do lado direito. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais 2 também. E aí, como que fica? Repito o x, menos 2 mais 2 é 0, então some da equação desse lado. Escrevo o sinal de igual e 7 mais 2 é 9. Olha só, resolvi a equação. Aprendemos a resolver duas equações do nível 1. Ainda no nível 1, nós vamos ver que o nível 1 é aquele que com um passo apenas você já resolve a equação. As duas anteriores que a gente acabou de fazer, eu usei uma, eu somei e a outra eu diminuí, não é verdade? Então, eu usei a operação de adição e a de subtração, mas nem todas as equações a gente resolve só somando ou diminuindo, como é o caso dessas duas aqui. Olha só, aqui eu tenho 2x igual a 10. Lembra que quando a gente escreve 2x, eu estou escrevendo 2 vezes x. Então, nessa equação, eu estou procurando um número que multiplicado por 2 dá 10. Ora, a gente consegue resolver isso também mentalmente.
Qual é o número que multiplicado por 2 dá 10? Ó, mais uma vez é o número 5. Aqui já é um pouco mais complicado, porque a gente tem um número negativo, mas não é impossível também de resolver. Eu só não vou fazer ela mental agora. Bom, a gente precisa aprender o dispositivo prático. Nesse caso, repara que o 2 ele está multiplicando o x. Então, agora eu não vou somar 2 ou vou diminuir 2, porque isso não vai fazer com que o 2 suma dali. O que eu tenho que fazer com o 2? Se ele está multiplicando o x, então agora eu vou dividir por 2. Vou fazer esse lado da equação dividido por 2. E a mesma coisa eu vou fazer, então, do lado direito. Eu vou dividir por 2. Por quê? Porque se eu fizesse mais 2, lembra que eu não posso somar 2x mais 2? Eu não posso diminuir letras e números e nem somar letras e números. Agora, multiplicar e dividir eu posso, porque aí eu vou multiplicar ou dividir só o coeficiente, o número que acompanha a letra. E quando eu fizer isso, olha como vai ficar. Quanto é 2x dividido por 2? Lembra que eu divido só o coeficiente? Então, 2 dividido por 2 é 1. E a letra? A letra a gente repete ela aqui, ó. E do lado direito, 10 dividido por 2, 5. Pronto. 1x é igual a 5. Mas lá em expressões algébricas, a gente aprendeu que a gente não precisa escrever 1x. Eu posso escrever apenas x. Então, x é igual a 5. Descobri o valor da letra x nessa equação. O seu valor é igual a 5. Então, 5 é a solução dessa equação. A gente acabou de resolver ela, só porque agora dividindo. A mesma coisa aqui. Eu tenho menos 4x igual a 8. Professor, agora é menos 4, então eu faço mais 4? Não, porque eu vou olhar o sinal que existe entre o número e a letra. Quando não tem sinal, é porque o sinal é de multiplicação. Então aqui o 4 também está multiplicando o x. Como ele está multiplicando, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dividir. E por quanto? Por menos 4. Eu sempre vou dividir pelo valor que está acompanhando a letra. Aqui não era o 2 que estava acompanhando, então eu dividi por 2. Como aqui é o menos 4, eu vou dividir por menos 4. Aí vai ter aquele jogo de sinal. Vou pegar aqui também e vou dividir por menos 4, porque tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. E aí, quando eu fico menos 4 dividido por menos 4, lembra? Toda vez que você divide um número por ele mesmo, o resultado é sempre 1. Então, aqui vai ficar 1x, que é igual a 8 dividido por menos 4. Como que eu faço? Eu divido os números primeiro. Então, 8 dividido por 4 é 2. E agora eu faço o jogo de sinal. Na divisão, dois números com sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Então, a solução dessa equação é x igual a menos 2. Bom, agora que a gente já aprendeu resolver equações do nível 1, em que apenas um passo a gente já resolve, a gente vai passar para o nível 2. Que apesar de ser um pouco mais difícil, quando a gente aprende bem o nível 1, essa aqui fica fácil também. O que é o nível 2? A gente vai precisar agora de 2 passos para resolver a equação. Um passo apenas não vai ser suficiente. Lembra que resolver a equação é deixar letra no primeiro membro e número no segundo membro. E a gente tem dispositivos para isso. Repara ainda agora que não é tão simples resolver uma equação do nível 2 e, às vezes, nem é possível resolver mentalmente. Por exemplo, aqui, qual é o número que multiplicado por 2 e somado com 1 dá 15?
Viu que agora já não é possível resolver ela mentalmente com muita facilidade? Eu preciso de um tempo para pensar e descobrir. E às vezes a gente vai ter números, como é o caso aqui, ó, qual é o número que multiplicado por menos 3 e depois menos 10 dá 8? A gente vai demorar muito tempo se for tentar resolver mentalmente. Por isso que a gente tem esses dispositivos práticos, esse macete para poder resolver. Que é o que mesmo? Eu deixo letra de um lado e número do outro. E para chegar nesse ponto, a gente vai tirando. No nível 2, a gente vai usar 2 passos. A gente vai fazer 2 coisas para resolver a equação. Qual é a primeira coisa? Eu vou tirar aquele número que está sem letra do primeiro membro, do lado esquerdo. Então, aqui eu tenho o mais 1, que não tem letra perto dele. Como que eu tiro o mais 1 aqui? Lembra lá do nível 1? Para eu tirar o mais 1, eu tenho que fazer aqui menos 1. Não é isso? Para eu tirar aqui o mais 1, eu tenho que fazer menos 1. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa do lado direito. Fazer menos 1 também. Quando eu faço mais 1 menos 1, dá 0 e ele some desse lado. Sobra apenas quem, então? Sobra apenas o 2x. Igual, e aí, 15 menos 1 é quanto? 14. Olha só, eu cheguei numa equação que agora é uma equação do nível 1. Lembra que nós resolvemos uma parecida, 2x igual a 14? E que o 2x é o 2 multiplicando o x? E que para tirar o 2 agora, como ele está multiplicando, então eu vou dividir por 2. Então, vou pegar esse termo e vou dividir por 2. Vou pegar o 14 também e vou dividir por 2. Então, 2x dividido por 2 é x igual 14 dividido por 2, 7. Então, a gente encontrou a solução dessa equação. A gente diz que ela é do nível 2 simplesmente porque eu tive que fazer um passo, 2 passos para encontrar a sua solução. A mesma coisa vai acontecer com a segunda equação. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, tirar o número e passar para o lado direito. Então, se eu tenho menos 10, eu vou fazer mais 10. O canetão vermelho não quer funcionar. Mais 10. E aqui do lado direito também, mais 10. E aí vai ficar o menos 3x, ele não muda. Menos 10 mais 10 dá 0. Igual 8 mais 10, 18. Fiz o primeiro passo. Agora o que eu preciso? Tirar esse número 3, porque só pode ficar letra no primeiro membro. E o menos 3 é número. O menos 3, como não tem sinal entre ele e o x, ele está multiplicando. Então, de novo, eu vou ter que pegar esse termo, dividir por menos 3. E aqui, vou pegar esse termo e vou dividir por menos 3 também. Menos 3 dividido por menos 3 é 1. Fica 1x, que é igual a 18 dividido por 3 é 6. Sinais diferentes, o resultado negativo. X é igual a menos 6. Bom, em uma equação que eu chamo ela de equação do nível 3, é uma equação que ela não está pronta ainda para ser resolvida, para a gente aplicar os passos. Então, a gente precisa preparar essa equação para que depois a gente consiga resolver através dos dispositivos práticos. Então, um exemplo de equação do nível 3, nível hard, é essa. Perceba que nessa equação, que é determinada pela igualdade, né, pelas letras, a gente tem uma expressão aqui dentro do parênteses que precisa ser multiplicada por esse número. Então, ó, repara que entre esse número e o parênteses não tem nenhum sinal. Quando isso acontece, é porque o sinal ali é o sinal de vezes. Então, entre o número 5 e o parênteses ali também não tem sinal. Então, o número é o sinal de vezes. O que acontece?
eu não posso, nessa equação, resolver de imediato. Eu preciso simplificar ela, eu preciso multiplicar esse número por todos que estão dentro do parênteses, assim como nós vimos lá em expressões algébricas, né? Na simplificação de expressões algébricas. Quando a gente tinha uma expressão desse jeito, eu precisava multiplicar. Então, eu vou multiplicar o 4 pelo 2x e vou multiplicar o 4 também pelo menos 3. Eu preciso fazer isso antes de tentar resolver essa equação. Aqui eu vou multiplicar o 5 pelo x e depois eu vou multiplicar o 5 também pelo 3. Olha como vai ficar. 4 vezes 2x, 8x. Porque a gente multiplica só os coeficientes e repete a letra. 4 vezes menos 3, bom, primeiro eu faço 4 vezes 3, 12. E agora eu faço o jogo de sinal. O 4 é positivo e o 3 é negativo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Repito o sinal de igual e faço 5 vezes x, 5x. Porque é como se aqui do lado do x tivesse o número 1, que a gente não precisa escrever. E 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 3, 15. Como os sinais são iguais, na multiplicação o resultado é positivo. Agora eu posso aplicar aqueles métodos de resolução de uma equação do primeiro grau. Que são o quê? Eu tirar os números que estão aqui e agora aconteceu uma novidade. Nós temos letras no segundo membro, onde só deveria ter número. Então, eu posso aplicar aqui dois passos em um só. Quer dizer, eu posso já tirar esse número que não deve ficar aqui e também já posso tirar essa letra que também não deve ficar aqui. Como que eu tiro? Usando aquele dispositivo. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos 12. Eu vou pegar o menos 12 e vou fazer mais 12, para ela sumir daqui. Então, vou fazer mais 12. E aqui, eu tenho que fazer mais 12 também, mas eu vou ter que somar o mais 12 com o número, né? Então, vou ter que somar número com número. Então, fiz mais 12 do lado esquerdo, faço mais 12 do lado direito. Já vou aproveitar para tirar essa letra daqui também. Já que está 5x positivo, eu vou fazer 5x negativo. Então, eu vou fazer 5x menos 5x, que aí vai dar 0. E aí, aqui também vai ficar, ó, né? Eu tenho 8x, eu vou fazer menos 5x. Olha como que vai ficar, então, resolvendo isso, ó. 8x menos 5x, qual é o resultado? 3x. Menos 12 mais 12 dá 0. Então, não preciso escrever, já posso escrever o sinal de igual. 5x menos 5x aqui também dá 0. Então, não preciso escrever. 15 mais 12, 27. Olha só como aquela equação, né, que era enorme, era do nível 3, que a gente precisou simplificar. Olha só como ela já ficou quando eu apliquei o primeiro dispositivo prático, né? Claro, aproveitando para tirar número e letra já. Ela voltou a ser uma equação do nível 1, em que eu preciso apenas agora tirar o número 3 para sobrar só a letra x. E aqui, para tirar o número 3, como ele está multiplicando, então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 3. E aqui também eu vou dividir por 3. Então, 3x dividido por 3, x, que é igual 27 dividido por 3, 9. X é igual a 9. Descobri o valor da letra x nessa equação de nível 3. Eu não sei se você percebeu, mas alguém deve estar se perguntando, professor, mas aqui eu não tinha que dividir por 5? Por que o senhor fez menos 5x? Então, vou dedicar esse finalzinho da aula para explicar por que aqui eu fiz menos 5x
E por que que aqui a gente não pode fazer menos 3x? Por que que aqui eu tive que dividir por 3? Pelo seguinte motivo. Vou aproveitar essa equação aqui, ó. 3x igual a 27. Imagina, então, que você resolvesse, ao invés de dividir por 3, você resolvesse fazer menos 3x. Aquilo que você faz do lado esquerdo, você deve fazer do lado direito também. Então, aqui também eu teria que fazer menos 3x, não é isso? Quando eu faço do lado esquerdo, 3x menos 3x, eu posso fazer essa operação. Por quê? Porque os dois termos aqui são letras. Então, 3x menos 3x dá 0. 0 é igual. Agora eu tenho que escrever o 0 porque não tem mais nada do lado esquerdo, não é verdade? Então eu tenho que escrever o 0. Mas do lado direito, olha o que vai acontecer. Eu tenho um termo que é número e eu tenho um termo que é letra. E eu não posso fazer essa operação. Eu não posso fazer 27 menos 3. Porque aqui não é só menos 3, aqui é 27 menos 3x. Então, eu não posso fazer 27 menos 3 e colocar 24x, porque não é assim. O 27 é um número puro, ele não tem uma letra acompanhada. Então, aqui como ficaria essa solução? Ficaria assim, 27 menos 3x. Olha como, então, se a gente fizesse isso aqui, a gente bagunçaria ainda mais a equação, porque a equação precisa ficar com letra no primeiro membro e número no segundo membro. Quando eu faço desse jeito, eu tirei a letra do primeiro membro e coloquei ela no segundo membro. Não vou conseguir resolver a equação. Já aqui, então, se eu quero manter a letra no primeiro membro, é por isso que eu vou apenas dividir pelo valor que acompanha ela. Quer dizer, se estiver multiplicando, eu vou dividir. Se estivesse dividindo, eu ia ter que multiplicar para manter a letra no primeiro membro. Quando eu fiz o menos 5x, é porque eu não queria manter a letra x aqui no segundo membro. Eu queria tirar ela do segundo membro. Por isso que eu fiz menos 5x. Que aí 5x menos 5x era possível de resolver e ainda dava 0, ou seja, a letra x saía do segundo membro e ela ia ficar apenas no primeiro, que era onde eu gostaria que ela ficasse. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa nossa aula. Se possível, assista mais de uma vez, volte lá no nível 1 para você entender bem antes de começar a praticar a lista de atividades dessa semana. Bons estudos para vocês e uma boa semana.